Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 3 de março. A partir de amanhã, no Espaço Lonier, o Renato Paiva e sua comissão técnica vão começar a liderar o nosso grupo de atletas numa fase de preparação que vai ser absolutamente fundamental para que a gente possa resgatar, reconstruir a nossa identidade enquanto equipe. Aquele jogo coletivo muito forte que encanta e que potencializa as individualidades dos nossos jogadores. Não exatamente como foi em 2024. O próprio Renato Paiva falou sobre isso à Botafogo TV. Muitos jogadores saíram, outros chegaram. Isso muda características disponíveis. Mas sempre buscando fazer o Botafogo ser protagonista. O que não aconteceu nesse início de 2025 por conta de uma preparação genérica, uma preparação muito aquém do que deveria ter sido. Todos nós sabemos disso, todos nós já falamos muito sobre isso. Renato Paiva já fez o diagnóstico, inclusive, e vai passar isso para os jogadores. E vai buscar fazer um trabalho que, inclusive, faça com que grande parte da torcida que ficou meio desconfiada quando a gente teve aí o anúncio do treinador, passe a acreditar e confiar cada vez mais. O topo é nosso lugar. Eu não criei esse vídeo aqui à toa, com esse título também não foi à toa. O topo é nosso lugar. O Botafogo vai estrear no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores como atual campeão. Quem vai jogar com pet de campeão no peito somos nós. Os outros terão que correr atrás. O John Textor está muito certo em relação a isso. E eu quero aproveitar essa questão justamente para trazer algumas declarações, seja do Renato Paiva, seja do Alexandre Barbosa, justamente dialogando com essa questão de queremos o protagonismo. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, só clicar no joinha que está aqui abaixo do vídeo, isso é muito importante, ajuda na divulgação do conteúdo e aí mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Inclusive, se você não for inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se, que também está aqui abaixo do vídeo. Você rapidamente resolve isso, é de graça e fortalece demais, pode ter certeza. Estamos buscando os 58 mil inscritos e muito em breve chegaremos lá. Bom, primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo, declarações de Alexandre Barbosa. Foi um dos atletas que mais sentiu as derrotas na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. E o nosso zagueiro, nosso xerifão lá na zaga, falou o seguinte, ó. Deixa eu trazer aqui pra você. Ele colocou isso na sua rede social. Abre aspas. Eu caí e eu me levantei. Eu caí e eu me levantei, não importa qual obstáculo eu tenha na minha frente. Toda a minha vida foi assim e não vai mudar. É difícil, é muito difícil enfrentar e assimilar a derrota, mas infelizmente é uma das possibilidades dentro do esporte. Não há nada que eu odeie mais nesta vida do que sentir aquele sentimento horrível de derrota. Por isso, da minha parte, de onde quer que me toque, tentarei entregar mais do que o máximo para poder reverter esta situação em que nos encontramos hoje. Não foi o início do ano que sonhamos, pelo qual trabalhamos e suamos desde 14 de janeiro, mas sei que tudo passa, sei que vamos reverter esse momento, sei que esse grupo os representará novamente como merecem e que o Botafogo voltará onde deveria estar, no topo. Fecha aspas aqui para a publicação de Alexandre Barbosa. E eu também quero destacar uma declaração que ele deu à BTB Esportes, falando o seguinte, é um processo. Ano passado, se vocês lembrarem, nosso começo foi ruim, ganhamos a Taça Rio, que valia o 5º lugar. Começamos perdendo os 2 primeiros jogos da Libertadores, ficamos quase fora. E o processo foi começando, fomos nos conhecendo, trabalhando mais e todos sabem o que aconteceu no fim do ano. Lamentavelmente, no começo desse ano tivemos 2 finais que não conseguimos ganhar, dói muito. Ainda mais essa que foi na nossa casa. Mas é um processo. Acredito que no fim do ano o botafoguense vai estar muito mais feliz. Fecha aspas. É isso que nós desejamos. O que passou já não dá para alterar. A realidade é essa, já não dá para alterar. Perdemos a Supercopa, perdemos a Recopa, desperdiçamos 2 grandes oportunidades de colocarmos mais 2 troféus na nossa galeria. 2 taças que a gente não tem. Inclusive, foi a segunda vez que a gente jogou a Recopa Sul-Americana. A primeira havia sido contra o São Paulo na década de 90 e a gente não teve êxito. Foram 3 oportunidades de conquistas desperdiçadas. E isso fez com que a torcida do Botafogo ficasse chateada por um motivo simples. Nós precisamos construir a cultura vencedora, a cultura de vitória, de conquistas. E todo mundo sabe que essa cultura, que leva tempo para se enraizar, ela é construída com base em
em taças que você levanta e não com finais disputadas. Jogar a final e perder não constrói essa cultura de conquistas vencedora. O processo para chegar nessas finais ajuda a construir. Mas você precisa assinar ali, ó, no fim das contas. É minha, tá aqui, ó, tá na minha galeria. E o Botafogo não conseguiu fazer isso nesse início de 2025. Mas a temporada tem muito ainda para acontecer. Vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes. São competições importantíssimas. Se o Botafogo conseguir ser protagonista mais uma vez nesse ano de 2025, nós teremos tudo para brigar pelo topo. Chegar no topo já é difícil. Se manter lá é mais difícil ainda. E o Renato Paiva sabe disso. Renato Paiva sabe o tamanho do desafio que ele vai ter pela frente. Inclusive, falando da Botafogo TV, deixou bem claro que já fez o diagnóstico daquilo que precisa ser modificado nesse grupo de jogadores para que a gente possa, de novo, ser uma equipe que vai jogar um futebol muito envolvente, um futebol competitivo, que vai buscar amassar os adversários por diversas vezes, inclusive. Vamos à declaração do nosso treinador. Eu entendo o torcedor, porque quem come camarão, depois já não quer comer miolo de pão, não é? Essa frase aqui é maravilhosa, né? Essa frase resume o sentimento do torcedor. Nós chegamos no topo da América e do Brasil. A gente não quer voltar a ficar ali na 7ª colocação, 8ª colocação. A gente quer de novo brigar pelo topo. O topo é nosso lugar. O topo é nosso lugar. É um bocadinho isto. O torcedor pensa desta forma. Se eles puderem fazer isso, se eles puderam, né, fazer isso, por que não podem continuar a fazer? Por que não vão fazer sempre? Vamos ter dias melhores, dias piores. Mas, de fato, o desafio é a consistência de estar aí e é voltar a trazer esse Botafogo protagonista que orgulha a torcida. Se calhar, não vai ganhar sempre, mas no momento em que não ganha, a torcida diga, esse Botafogo não ganhou, mas eu vou para casa triste pelo resultado, mas confiante que foi um mau dia e que quando eu volto aqui, eu volto a ver o meu clube. Estão ali as bases para ele contrariar esse mau dia. Falando sobre a questão de um futebol bem jogado. Se o Botafogo apresentar para a equipe um futebol bem jogado, mesmo que eventualmente a gente não vença uma partida, porque é do esporte, mas a gente vai estar competindo. E isso vai dar essa segurança de que mais adiante o Botafogo vai ser um adversário cada vez mais difícil de ser batido. E, portanto, esse é o nosso grande desafio. E eu acho que é um bocadinho adormecido. Eu acho que nesse momento há ali um adormecimento qualquer. Eu tenho o meu diagnóstico feito. Disse que não ia dizer em público, em respeito aos meus jogadores e ao trabalho que se fez até agora. Corretíssimo. O Renato Paiva não tinha mesmo que ficar falando publicamente do que aconteceu de errado. Isso é algo interno. Você não lava roupa suja publicamente, você faz isso dentro de casa, explica para os jogadores, olha, meu diagnóstico foi esse, aconteceu isso, a gente vai trabalhar assim, vai trabalhar assado. Tenho esse diagnóstico feito, sei por onde devo ir, sei por onde quero ir exatamente para revitalizar esse Botafogo. Que também é importante que a gente diga ao torcedor, é difícil que seja um Botafogo igual. E por que igual? Porque saem os jogadores e entram outros. Quando sai um indivíduo e entra outro, há coisas que mudam. Não vamos mudar a essência do ataque, do protagonismo, de ir ao gol, de gerar situações de gol, de concretizar, de fazer muitos gols. Tentar fazer isso, mas vamos ter que perceber que há jogadores que mudaram. E se calhar a forma não vai ser bem aquela, não, mas vai ser outra, sem perder o DNA, sem perder a essência, porque eu sei bem a casa onde estou. E a minha formação é de clube grande, é de jogar para ganhar, é de jogar para ter a bola, é de jogar para amassar os adversários. O discurso, claro, é maravilhoso. E se ele conseguir transportar esse discurso para a prática, conforme a gente já pôde estudar, já trouxe aqui no canal alguns conceitos táticos que o Renato Paiva possui e que costuma enraizar nas suas equipes, a gente vai ter um Botafogo que de fato vai poder bater de frente com geral. Mais uma vez. E não só bater de frente, a gente espera que a gente possa novamente bater em geral. Porque tirando o Cruzeiro e Bahia das principais torcidas do país, todos os demais times o Botafogo venceu. E em muitos casos venceu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Em muitos casos. Equipes importantes, equipes que brigaram na parte de cima e tudo mais. E a gente conseguiu fazer isso. E a torcida espera isso novamente. O Renato Paiva, claro, ele sabe que tem ali 2024 como uma sombra. Mas nós, torcedores, também não podemos cair no erro que os flamenguistas caíram de achar que só serve se for exatamente igual 2019. O nosso 2024 não pode ser o 2019 do Flamengo.
A gente precisa fazer com que isso seja uma base, para dali em diante a gente poder ganhar frequentemente. Nós temos muito trabalho a fazer e muito tempo a recuperar. Mas a gente tem que criar o ambiente, o contexto, a atmosfera que vai permitir que um novo trabalho floresça. Porque a sombra, ela nem sempre vai ajudar. A sombra pode gerar uma pressão desnecessária. A sombra não permite que um jardim floresça da melhor forma possível, não é verdade? Então a gente precisa iluminar esses jogadores em cada jogo. A gente precisa estar lá para fazer a nossa parte sem olhar para trás, olhando para frente. Todas as críticas necessárias em relação ao começo de 25 foram realizadas. Mas se o topo é nosso lugar, então que a gente possa jogar junto. Essa temporada de 2025 precisa ser a temporada do Renato Paiva. Precisa ser a temporada desses novos atletas. Eles não precisam ficar toda hora tendo um comparativo do que foi 2024. 2024 a história já foi escrita. 2024 já foi maravilhoso. E a gente vai jogar para defender as nossas conquistas. Mas esses jogadores, com muito trabalho, esse novo elenco, ele pode fazer com que a gente permaneça no topo. E a gente precisa realmente estar lá para incentivar, para apoiar. Eu acredito muito nisso. Vocês sabem, vocês que acompanham o nosso trabalho sabem quanto eu acredito nisso. Como torcedor, ele pode ser esse 12º jogador. Na final da Libertadores, a gente foi o 11º. Na final da Libertadores, quando acabou a disputa, estava todo mundo exausto. Pelo envolvimento emocional e físico que a gente teve naquele confronto. O botafoguense que estava na arquibancada, no Newton Santos, em qualquer outro lugar do planeta, ele jogou junto. Eu tenho convicção disso. Nós jogamos juntos. Nós ajudamos a você levar o Júnior ali para a linha de fundo e ele fazer aquela jogada. Nós ajudamos o Luiz Henrique. Nós ajudamos. E a gente pode mais uma vez fazer a diferença. Se a gente der o apoio devido à comissão técnica e ao grupo de atletas. Que tem talento. Tem talento. Ah, porque gastou muito e contratou mal. Calma, dê tempo ao tempo. A gente está falando de jovens atletas, sim. Nem todos chegam já prontos. Mas são jogadores que demonstraram capacidade. E se tem capacidade, se tem qualidade, um treinador que consiga fazer muito bem o seu trabalho, e o Renato Paiva é um cara que se dedica muito nos treinamentos, isso daí a gente já pôde perceber pelos estudos realizados e por próprias declarações do técnico. Olha só, se liga só, tá? O Renato Paiva comentou o seguinte, ele falou sobre a questão dele preferir o treino ao jogo. Aqui ó, eu gosto mais do treino do que do jogo. Adoro o treino, sou um fanático do treino. Dou muita importância àquilo que é o momento do treino. Tentamos que o treino seja muito direcionado para aquilo que o jogador gosta, sem perder a responsabilidade da exigência e daquilo que é ensinar. Não ensinar é passar o jogo que nós queremos que eles pratiquem dentro de campo. Mas vamos aproveitar esse tempo para revitalizar essa base ganhadora. Essa base de jogo que foi considerado um dos melhores do Brasil durante algum tempo. E é essa a nossa responsabilidade. Eu estou convencidíssimo com o tempo de treino que nós vamos ter, com a capacidade e o conhecimento que muita comissão técnica tem. A forma muito próxima como nós trabalhamos e chegamos aos jogadores, eles vão rapidamente perceber as nossas ideias. E dentro daquilo que eles já têm, nós vamos fazer aqui um upgrade para tentar ser um Botafogo ainda melhor e ainda maior. É um cara que se dedica muito. E ele vai ter tempo para isso. Então que a gente possa realmente tirar o máximo proveito. Que os nossos atletas façam uma temporada excepcional. E que consigam recuperar essa identidade coletiva. O Botafogo pode não ter o craque totalmente diferenciado no seu grupo. Beleza. Mas ele tem excelentes jogadores. Jogadores que têm capacidade. E com o comando certo, com a preparação certa, específica, dentro de um dado modelo de jogo, a gente pode fazer as coisas acontecerem. Creio nisso e vou torcer demais para que a gente possa seguir brigando pelo topo. Para que a gente possa seguir sendo protagonista. O botafoguense e o próprio Botafogo não podem querer menos do que isso. Fogão, o que você pensa sobre essa etapa de preparação que o Renato Paiva vai ter, esse tempo de preparação? Qual a sua expectativa para quando a gente voltar a jogar partidas oficiais? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E lembre-se, clica no joinha, deixa o seu like e também no botão inscrever-se para dar aquela moral. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!